queridos que estão nos assistindo aí. Eu agradeço você que tem sintonizado, tem conectado conosco aí nesse canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Hoje nós estamos aí com a lição de jovens. Daqui a pouquinho mais nós vamos gravar de adolescentes, que tem as histórias bem legais lá também. E a de juvenis, que já está gravada há algum tempo. Hoje nós vamos falar a respeito da lição número 4, que fala a respeito de Saul. O tema dessa lição é Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. É o tema longo dessa lição, essa lição que fala sobre os bons e os maus exemplos. Os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E nós vamos falar a respeito desse Saul, rei de Israel, e alguém que nós podemos aí aprender muito ouvindo sobre ele, escutando a história sobre ele, e é o que nós estaremos lendo aqui na lição e fazendo também comentários a respeito. Já agradeço você, dá um like, inscreva-se no canal, nos ajude a divulgar esse canal, tá bom? Vamos lá, texto do dia. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Olha o texto aqui, o próprio Deus dizendo de ter colocado a Saul, o arrependo-me. Imagine a situação em que chegou o rei Saul. E a síntese da lição diz assim: em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. Olha a responsabilidade e a seriedade da situação. Deus ele pode rejeitar, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, vocês que estão assistindo, eu também. Ele pode rejeitar aquele que ele chamou. Então aqui nós vamos ver pontos dizendo a respeito do que ocorreu para Saul ser rejeitado. O texto bíblico são 1 Samuel capítulo 13, do versículo 8 ao 14, e eu destaquei alguns, deixa eu acender a luz aqui, destaquei alguns e eu vou ler para você o versículo 11, olha o que ele diz. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Só que o que eu queria, nesse versículo que eu li aqui para você, aqui nós vemos também um pensamento aqui. Quando Samuel pergunta: que fizeste? E aqui ele fala a respeito do povo que se espalhavam, do povo que não vinha, ele quis tomar as rédeas da situação. Deus já havia falado para aguardar, para esperar. E aqui ele se precipitou. Ele viu o povo saindo, se espalhando, não, vou ter que resolver. E aplicando já no começo dessa lição para a nossa vida, quantas vezes eu e você nos assustamos por situações difíceis e Deus falando para aguardar, para esperar. E algumas pessoas acabam se precipitando e tomando decisões precipitadas, decisões que Deus falou espera. E algumas pessoas não esperam. E é difícil, às vezes, em algumas coisas, nós esperarmos. Mas quando Deus fala espera, aguarda, é para fazer isso. E a lição ainda, ele continua aqui. Vamos ler lá. E ainda continua aqui. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel: Saul, agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha uma decisão precipitada que ele tomou, e Deus haveria de
aqui confirmar o reinado de Saul. Mas ele tomou uma decisão porque ele não esperou. Ele não guardou os mandamentos e tomou uma decisão de menino, uma decisão inexperiente, uma decisão errada. E por isso ele perdeu a bênção na vida dele. E o outro versículo, ele vai dizer assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha que situação. Imagina você receber uma palavra de um profeta que era Samuel, entregando para você, dizendo: olha, você tomou a decisão errada, agora outro vai reinar no teu lugar, que você não pode ser confirmado no reino por causa da decisão errada que você tomou. Esse é o texto bíblico que nós iremos, dentro da lição, trabalhar, mas eu já estou me antecipando e comentando dentro do versículo algumas coisas aqui também. A introdução, ele vai falar assim: a palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. E aqui fala na lição de Saul, que foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, e se deixou levar pela obediência parcial, pelo ciúme e pela inveja. E dentro disso nós vemos em muitos ministérios ciúme, inveja, essa obediência parcial, ou essa obra mal feita, essa obra que Deus entrega na mão e acaba fazendo de qualquer maneira. E isso é um caso para se observar e tomar muito cuidado. Um início sobrenatural. Vamos ver o que ele diz aqui. O contexto histórico fala para que entendamos a história de Saul, é preciso ver a lei de Moisés disse sobre o que a lei de Moisés disse sobre a futura monarquia. Então havia uma promessa, Deus falava já da monarquia, e aqui tem o versículo que diz a respeito, que é assim, ó: quando entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja teus irmãos. Daí Deuteronômio 17, versículo 14 e 15. Deus deixou claro o caminho para a implantação da monarquia. Por quê? Porque ele é onisciente, ele sabe tudo que vai acontecer, que ocorreu, o que acontece. Antes de você abrir tua boca, Deus já sabe. Teu pensamento, Deus já sabe. Ele é onisciente. E aqui ele diz assim: ele sabia, pela onisciência dele, que o povo iria pedir um rei. E as normas foram claras, que teria que ser um hebreu. Então, aqui nós vemos Deus respondendo, Deus falando, já dando todas as normas, as instruções que precisavam ser tomadas para que eles escolhessem um rei. Aí fica aquela pergunta: então Saul foi uma escolha errada? Saul foi alguém que não deveria ser escolhido? Porque Davi era segundo o coração de Deus, mas e Saul foi a escolha incorreta? Vamos ver aqui então dentro do primeiro tópico mesmo, o que diz sobre essa escolha. Vamos ver lá. Escolhido por Deus. Dizer que Saul não foi escolhido por Deus é uma declaração que precisa ser avaliada, segundo as Escrituras. Vamos ver o que diz lá. 1 Samuel diz que o povo pede um rei, cumprindo-se o que Deus havia predito em Deuteronômio 17, que eu li para vocês, e o Senhor concede a realização desse pedido. O Eterno se encarregou de revelar a Samuel quem seria o primeiro monarca. Então nós vemos aqui que realmente ele foi escolhido por Deus. Havia uma escolha, primeiramente, por Deus. E aqui ele vai dizer, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual dirás por capitão sobre o meu povo de Israel.
E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então, o clamor, como já falava em Deuteronômio 17, falava lá que o povo iria querer entrar na monarquia. Então, já havia uma promessa, já havia uma profecia dizendo. Então, nós vemos aqui que realmente houve uma resposta de Deus ao anseio, ao desejo do povo. Então, fica bem claro que Saul havia sido escolhido por Deus como o rei de Israel. Dentro do que eu li para vocês, havia isso então. Saul, diante desses textos, ele foi realmente escolhido por Deus. E é claro que dentro de uma escolha feita por Deus, Deus ele vocaciona a pessoa que foi chamada também. Há uma vocação. Deus capacita, Deus escolhe, Deus dá todas as ferramentas necessárias a essa pessoa que foi escolhida. Há uma capacidade que Deus dá para essa pessoa. Vamos ler o que diz aqui nos sinais de sua vocação. Saul recebeu um lugar de honra numa refeição em que Samuel havia convidado 30 homens. Ele está lá em 1 Samuel 9, 22. Após isso, Samuel diz que Saul foi escolhido por Deus. 1 Samuel 10 e 1. E acrescenta que as jumentas de Quis, pai de Saul, foram achadas. 1 Samuel 10 e 2. E que ele escolhera um grupo de profetas profetizando. Encontraria um grupo de profetas profetizando. Logo em seguida, e se tornando um novo homem. 1 Samuel 10 e 6. A orientação divina em que esses sinais se cumprissem, Saul saberia que Deus era com ele. 1 Samuel 10 e 7. Esses sinais se cumpriram no mesmo dia. 1 Samuel 10 e 9. Deus não apenas escolheu Saul, mas mostrou por sinais que estaria com o primeiro rei de Israel. Olha, então quando Deus ele chama, ele dá direção, ele confirma, ele mostra os sinais que ele vai estar conosco, porque quando Deus nos chama, nós não vamos ser abandonados. Deus nos chama, ele não vai deixar nós à mercê. Não. Deus nos chama, ele dá direção para conduzir o povo, direção para fazer a vontade dele, a vontade que ele quer. Precisamos estar, Deus, eis-me aqui, estou aqui e tal, mas ele nos dá direção. E aqui diz mais, apontados por Deus, Samuel convocou o povo para Mispa e lá mostrou o seu rei. Saul era um homem alto, mas estava escondido entre a bagagem. Mas daí Deus mostrou ele escondidinho lá, apontou, mostrou lá que ele estava escondidinho no meio das bagagens. E aí ele foi aclamado pelo povo com as palavras, viva o rei. Foi essa escolha aí. E a palavra de Deus registra que filhos de Belial desprezaram Saul. É interessante que Saul foi escolhido e dizendo que os filhos de Belial desprezaram. E nós observamos que numa chamada tua, minha, quando somos chamados, há desprezo de muitos. Você não pensa que você vai ser chamado e todo mundo vai aplaudir e falar, olha, glória a Deus. Não. Você vai ser chamado e muitos vão desprezar, muitos não vão aceitar, muitos vão dizer, por que não? Por que não me chamou eu? Por que chamou fulano? Por que chamou Juninho e não chamou eu? Por que chamou você que está me assistindo aí, professor, aluno? Então, nesse chamado, nos sinais da vocação, eu posso dizer para você que sinais também entram pessoas desprezando a escolha que foi feita porque queria estar no teu lugar. Mesmo que seja a coisa mais difícil que tem que você pegou para lidar. Tem gente querendo o teu lugar. Presta atenção, cuidado, hein? Cuidado. Apontado por Deus. Vamos ver a continuação aqui. Samuel convocou o povo para Mispa. E lá, eu já li isso daqui. Eu já li sobre as bagagens, escondido sobre ali das bagagens. Então, da mesma forma, diz que o Deus que escolhe é o mesmo que mostra sinais dessa escolha. Então ele mostra os sinais para nós, mas também mostra para os outros que têm dúvida. Deus ele mostra os sinais. Continuando aqui, tópico 2, cometendo o erro no meio do caminho. Uma desobediência completa.
apesar de todos os sinais, honra, autoridade que foi dado para Saul, tudo isso, ele desobedeceu a Deus. Esse é o perigo que ronda eu e você. A desobediência a Deus. Porque ele foi escolhido, mas ele desobedeceu. Está dizendo aqui que diante de uma batalha contra os filisteus, Saul descumpriu a ordem de Samuel. Para quê? Para esperar o retorno. Ele deveria esperar. Ele se precipitou. E quantas vezes eu e você corremos o perigo de nos precipitarmos? A luta está muito difícil, está intensa, está complicado. E nós queremos às vezes adiantar as coisas. Acho que é para mim fazer isso e aquilo. E às vezes é só para mim e você orar, esperar, aguardar. São decisões que nós tomamos. E essa lição ela é tão tremenda que se você observar, ela fala ao teu coração. Falou, meu coração fala ao teu. Devemos esperar muitas vezes. Ah, mas se eu esperar, vai... Não, mas nós devemos esperar quando Deus manda esperar. Diz aqui que Saul mesmo sacrificou sem ter autorização de Deus para fazer isso. E recebeu uma dura resposta lá em 1 Samuel 13, versículo 13 a 14. Ele desobedeceu. E ele recebeu uma dura resposta por isso. E aí nós vemos a continuação, diz aqui, uma obediência parcial. Em outra ocasião, Deus havia dito a Saul, por intermédio de Samuel, que o rei aniquilasse os amalequitas, aquele povo pôs contrário aos israelitas por ocasião da saída do Egito. Mas Deus ficou indignado, diz a lição aqui. Porque além dele não matar o rei, ele pegou o melhor ali das ovelhas, do gado, e era para exterminar tudo. Diz aqui que Saul fez, o que Saul fez? Atacou os amalequitas, mas deixou vivo o rei e o melhor das ovelhas e do gado. Em suas perspectivas, não se podia matar um rei. E o gado poderia ser usado no sacrifício do Senhor. Deus não queria. Saul, então, ele obedeceu parcialmente. Fez a batalha, guerreou, matou tudo que foi, mas não terminou de executar aquilo que Deus tinha mandado fazer por completo. Ele não fez. E aqui diz, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou-me de seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15, versículo 11. Imagine. Claro que na presciência de Deus, ele saberia o que iria acontecer, ele sabia. Você me pergunta, mas por que Deus permitiu? Então Deus colocou um rei, e Deus escolheu um rei, mas ele tinha o livre-arbítrio para escolher. Na presciência de Deus, nós sabemos que ele sabe da minha vida, da tua até o fim. Mas nós temos escolhas para fazer. E Saul tinha escolha para fazer, e escolheu a coisa errada. Diz aqui que o peso da atitude errada de Saul é visto nas palavras de Samuel. Tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Imagine. Desculpa de espirrar aqui, o vídeo vai desse jeito mesmo, tá? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião contra o pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria ao pecado. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Imagina, 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. O Senhor havia decretado o fim do reinado de Saul. Daí diz aqui que decretou o fim, o Deus mesmo que escolheu, ele rejeitou por causa das atitudes de Saul. Ele obedeceu parcialmente. E Deus diz que melhor do que sacrificar é obedecer. Então não adianta eu sacrificar e não ter obediência. E é isso que Deus fala para ele aqui. Outras atitudes erradas, vamos lá ver. Em uma guerra, os soldados precisam estar alimentados para que possam se manter em combate. Agora, Saul fez o quê? Deixou a desejar quando, exausto depois de uma guerra contra os filisteus, que o pessoal só comesse, que quem comesse pão até a tarde daquele dia, ele seria maldito. Daí foi quem lá? Aí foi o filho dele e se alimentou. E ele queria tirar a própria vida de Jonatas.
por causa dele ter se alimentado e ele tendo decretado essa lei que ele não pensou para fazer e fez. E aí homens tiveram que defender para que Jonatas não fosse morto pelo próprio pai. Por quê? Fez um voto sem pensar. Erros sem pensar. Feito um momento de estresse e guerra, diz aqui, a pessoa acaba cometendo erros por não pensar. Diz aqui que Saul sentiu-se incomodado após a vitória de Davi sobre Golias. Por quê? Porque o pessoal comemorava que Davi era o cara. Usando uma palavra assim, uma palavra bem um vernáculo comum de hoje, o cara. Por quê? Porque as mulheres atribuíam um valor maior pela vitória do adolescente ali, né, que era Davi, do que o próprio rei Saul. E aí ele começou a ter inveja de Davi. Diz aqui que Saul ordenou a morte de 85 sacerdotes, de todos os habitantes de Nob, porque Davi havia fugido e passado naquela localidade. Porque agora ele começou a procurar desenfreadamente, correndo atrás de Davi para matá-lo. Imagine só. No tópico 3, um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. O preço de não se ouvir e obedecer a Deus. O preço de tanta indiferença para com as coisas de Deus resultou no silêncio eterno para Saul. Então aqui nós aprendemos também que aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Ele nos dá para fazer, Ele quer obediência. Você vai sacrificar? Glória a Deus, mas o primeiro, obediência ao Senhor. Aqui Deus rejeitou ele, por causa da indiferença de tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. As coisas de Deus, elas não podem ser tratadas de qualquer maneira. Isso vale tanto para mim, que dirijo uma igreja, que pastoreio uma igreja, como vale para cantores, como vale para pregadores, como vale para obreiros, como vale para todos aqueles que servem a Deus, ou que estão sentados nos bancos adorando a Deus, que nós não podemos tratar as coisas com indiferença. O culto não pode ser tratado com indiferença, porque é para Deus. Os dízimos, as ofertas não podem ser tratadas com indiferença. Os irmãos da igreja e suas falhas, às vezes sua simplicidade não pode ser tratado com indiferença. Tem que ser tratado como, não, a pessoa está honrando a Deus mesmo, com sua simplicidade. Alguns se acham tão grandes que tratam mal os pequeninos, não pode ser tratado com indiferença. E aqui ele diz, o princípio vale para os nossos dias. Para que buscar a orientação do Senhor, se essa busca não é acompanhada da mesma intensidade que a obediência? Deus não se revela para satisfazer nossa curiosidade, e sim para que cumpramos o projeto dele no mundo. Então, quando Deus nos entrega algo, é para cumprir o projeto dele que ele nos deu. Não é para bonito, não é para bonitinho, não, é para a gente cumprir e fazer bem feito. Quem perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor é quem rejeita o projeto dele. E o que eu vejo de pessoas rejeitando projetos de Deus, rejeitando o chamado de Deus por picuinha, por fofoca, por briga, por coisa tão banal. E Deus, o negócio meu é com Deus, o teu também tem que ser com Deus. Não pode ser de qualquer jeito. E aqui diz, buscando respostas. Buscando as respostas. Vamos ver o que diz aqui. No mal. Saul, diante da batalha contra os filisteus, que seria a sua última, resolveu procurar uma feiticeira, para que ele servisse mediadora do sobrenatural. Veja bem, pessoal, a Bíblia já condena buscar feiticeiros, videntes, só que os videntes de agora, só um detalhe aqui, vidente, que era usado no Antigo Testamento, era usado também para os profetas, vidente, Samuel e tal. Depois, essa palavra vidente, ela acabou sendo usada para feiticeiros também, tá? Mas lá no Antigo Testamento a palavra vidente seria para os profetas usados por Deus. Só deixar bem claro para você. Mas aqui ele foi buscar uma feiticeira. E essa feiticeira aqui, nessa busca ele cometeu um pecado, que não deveria procurar as coisas do ocultismo. Não deveria chamar mortos. Não deveria procurar feiticeiros. E esse foi um grande erro de Saul. Diz aqui que o preço a ser pago pela desobediência foi silêncio de Deus, silêncio divino. Por quê? Que ele havia consultado, foi procurar essa mulher.
e jurou que nada de mal aconteceria para essa mulher, e em nome de Deus ainda. Tem mais esse detalhe aqui. Então Saul ele começou a fazer muitos erros terríveis. Diz aqui, sem querer buscar na mesma... Desculpa aí, caiu um cisco no olho. Vamos lá. Sem querer buscar na mesma medida a sujeição aos seus desígnios, Saul ainda queria respostas. Ele iria novamente para a guerra e foi buscar a feiticeira para uma palavra favorável. Contando com a ajuda de seus servos, achou uma feiticeira. O preço do seu pecado foi a morte. Seu desatino foi tão grande que ele mencionou o nome do Senhor para garantir que não faria mal nenhum. Jurou. E aqui diz o último tópico, o fim de um reinado. Saul termina a história tirando a própria vida. Deu fim na própria vida dele. Saul se viu sozinho, cercado por inimigos. Perdeu 3 filhos na batalha. E inclusive um amigo de Davi, Jonatas, que era um amiguíssimo mesmo. Cremos que esse não era o projeto de Deus para Saul, quando o Eterno escolheu e o ungiu pelo ministério de Samuel. E se ele tivesse respeitado os mandamentos do Senhor, seu reino seria confirmado, como foi lido há pouco, confirmado o reino dele, mas ele falhou naquilo que Deus entregou para a mão dele. A cada momento somos desafiados a ser obedientes a Deus. Precisamos entender que uma decisão errada pode nos levar a outra decisão errada. Ou um abismo puxa o outro, né, irmãos? E diz aqui que se formos atentos ao que Deus fala e apresentarmos nossas decisões a Ele, não teremos dificuldades em cumprir a vocação para a qual somos chamados. As lutas nós vamos conseguir vencer, mas nós precisamos cumprir. E ele foi fazendo as coisas relaxadamente. E a conclusão da lição vai dizer que ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada. Então foi confirmada essa chamada por sinais. Entretanto, ele perdeu o reino. Por quê? Ele perdeu o reino. Perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações de Deus. Não basta ter uma chamada ao Senhor, é preciso ser obediente em todo o tempo. Por isso certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco. Pessoal, é só dessa forma que Deus venha ter misericórdia de nós. Dá um like lá, curta o vídeo, dá esse like, ajuda a divulgar o meu canal, que possamos crescer esse canal. Tem 2.300 pessoas, acho que, inscritos, mas que possa crescer mais. Isso depende da tua ajuda, preciso de você, preciso dos irmãos aí, Sr. Rafael, a Maria, professora Maria, irmão Daniel, Jardiel Albuquerque, Deus abençoe, Mateus de Sorocaba, todos, que vocês nos ajudem aí a divulgar esse canal, a nos ajudar. E você que está assistindo também, convide mais alguém para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal. Nos ajude aí, tá bom? Vou fazer uma oração para que o Senhor venha nos guardar, para que o Senhor venha nos dar vitória, força, tá bom? Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela bondade e misericórdia, por estarmos aqui nessa noite, Senhor querido, gravando esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que ouviu, cada um que está assistindo, cada um que se inscreveu no canal, cada um que está curtindo esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor, que a Tua palavra venha a ser levada para cada dia mais longe, alcançando vidas, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, o nosso chamado, que o Senhor venha proteger e guardar para que nós possamos continuar exercendo as funções que o Senhor nos entregou com excelência, Pai. Que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha confirmar o meu chamado, o chamado deste irmão, desta irmã, desse professor, professora, aluno que está assistindo, que o Senhor venha confirmar o nosso chamado, Pai. Em o nome de Jesus nós pedimos, te agradecemos, Pai querido e maravilhoso. Amém. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Vamos daqui a pouco ou amanhã vou estar gravando de adolescentes. Bem legal, hein? Vamos estar falando sobre vários personagens ali também. E assista também e nos ajude a divulgar. Dependemos de Deus primeiramente, mas da tua ajuda para que esse canal cresça, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e para que essa aula ela chegue cada vez mais longe, para muito mais vidas. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Abraço a todos aqui da Assembleia de Deus do bairro
São Jorge e do nosso pastor presidente também, do campo de Telemaco, o pastor Samuel Azevedo dos Santos. Pessoal, abraço, Deus abençoe e até.